Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos começar a falar um pouco sobre a fisiologia vegetal, ou seja, sobre o funcionamento e o metabolismo dos vegetais. Então, acompanhe com a Pro. Primeiramente, a questão da transpiração. Os vegetais, eles perdem água na forma gasosa, ou seja, na forma de vapor. As folhas, elas participam também do processo de fotossíntese. Então, os vegetais precisam de água que elas absorvem através das raízes para conseguir fazer o seu mecanismo fotossintético. E 90% dessa água absorvida acaba saindo através das folhas na forma de transpiração. Então as plantas, elas têm mecanismos que evitam essa desidratação excessiva, para que elas não percam uma quantidade de água que possa comprometer o seu metabolismo. Tem duas formas que os vegetais fazem para transpirar, que é a forma cuticular e a forma estomática. Na transpiração cuticular, a água atravessa a epiderme através da cutícula do vegetal. A cutícula ela é feita de uma cera chamada cutina. Então o vegetal ele não varia essa quantidade de cera na sua superfície. Então a gente tem uma transpiração pouco intensa. Essa forma de saída da água não é muito excessiva. Já a transpiração, que nós chamamos de transpiração estomática, que acontece através dos estômatos, ela é mais intensa. Então o vegetal ele acaba controlando essa transpiração para que ele não desidrate de forma que possa comprometer todo o seu metabolismo com ausência de água. Então a gente tem aqui a transpiração estomática, que acontece através dos estômatos, e a transpiração cuticular, que acontece através da sua cutícula. Então, a transpiração estomática somada à transpiração cuticular é a transpiração total que o vegetal ele faz. Olha só a transpiração estomática, ela vai acontecer também nas folhas, né? Através dessa estrutura chamada estômato, que tem as células guarda, que vai abrir e fechar de acordo com a quantidade que o vegetal tem de água, para que ele possa controlar essa saída de água através dos seus estômatos. Outro mecanismo, então, que os vegetais têm do seu metabolismo é a absorção. A absorção das raízes, que a gente chama de absorção radicular, ocorre através desses pelos absorventes que nós encontramos na zona pilífera das raízes. Esses pelos aumentam a superfície de contato com a raiz no solo para que eles possam absorver maior quantidade de água e sais minerais, nutrientes no geral. Tem duas formas de transporte de água e de nutrientes através da raiz, que a gente chama de via simplasto e via apoplasto. A via simplasto, a absorção acontece através aí das células do córtex da raiz, e essa substância atravessa o citoplasma dessas células. Então, o bombeamento de sais que essas células fazem cria um gradiente de concentração, porque vai fazer com que a água entre por osmose. E aí, porque a água vai para o meio mais concentrado, se está mais concentrado de sais, então essa água entra também nessas células. Já a absorção via apoplasto, a substância passa por entre as paredes celulares e entra aí no citoplasma do vegetal. No final, os elementos todos absorvidos, tanto a via simplasto como via apoplasto, são forçados a passar pelo citoplasma da endoderme, graças a uma região que a gente chama de estrias de Caspari. E aí, depois disso, a água entra no xilema, que é exatamente a seiva bruta, que vai carregar água e sais minerais para o restante do vegetal. Então, a gente tem o pelo da raiz, que é o pelo radicular. Então, a gente tem a via apoplasto e a via simplasto. A via apoplasto através da parede celular e a via simplasta de citoplasma para citoplasma, até chegar na vascularização ali no xilema, que é o tecido vascular. Então, como que essa seiva bruta ela vai ser conduzida? Porque a gente tem o xilema, que é exatamente água e sais minerais para carregar essas substâncias que as raízes estão absorvendo. Porém, toda essa seiva ela precisa ser carregada ao longo do vegetal em toda a sua extensão. Esse tecido, que é o xilema, ele é um tecido naturalmente morto. Então, as suas células principais são as traqueídes e os elementos de vaso, que a gente fala que são células mortas aí do vegetal.
Então, a gente tem 3 tipos de teorias que explicam o transporte do xilema num vegetal, principalmente em vegetais de grande porte, porque a gente tem aí contra a gravidade esse transporte de seiva bruta. Então, o primeiro delas é a pressão osmótica positiva da raiz. De acordo com a entrada do bombeamento aí desses sais minerais no interior das células, faz com que esse meio fique hiperconcentrado e, por tendência osmótica, a água vai de acordo com esse local que está hiperconcentrado. Então, a água entra e impulsiona essa seiva bruta ser carregada até as folhas desse vegetal. A outra teoria é a teoria de Dickson, que ela explica esse fenômeno, né, exatamente adquirido pela transpiração. Já que os vegetais transpiram nas suas folhas, então a água vai entrando juntamente com sais minerais pelos pelos da raiz, e aí vai fazendo com que esse ambiente de perda de água lá nas folhas faz com que haja uma tensão para que essa água suba através do xilema, já que as folhas estão perdendo água, e também a gente tem essa pressão osmótica acontecendo justamente porque as folhas então ficam hiperconcentradas, fazendo com que a água então impulsione a subida do xilema. E uma outra explicação é a questão da capilaridade. A ascensão da água ao longo dessas fibras de celulose se deve ao quê? À força de coesão entre essas moléculas líquidas, que é a molécula da água e as da parede celular, fazendo com que nesses pequenos tubos capilares do vegetal, faz com que a água vença a força da gravidade e aí ela é impulsionada a subir até o topo desse vegetal. Então, são essas 3 teorias que explicam a condução do xilema, que é a seiva bruta, ao longo de todo o vegetal. Já a condução da seiva elaborada, ela é o floema do vegetal, e aí a gente tem esse transporte acontecendo de açúcares que são produzidos na fotossíntese, toda a glicose que é produzida através do mecanismo fotossintético, faz com que esse tecido seja um tecido de células vivas, que a gente chama de elementos crivados, transporte o floema para todo o vegetal até chegar nas raízes. Então, essa condução da seiva elaborada, a gente chama de fluxo de massa, que é a mais aceita, que a gente chama também de teoria do fluxo por pressão. Então, segundo ela, a seiva se desloca em um gradiente em que tem o órgão produtor de seiva, que é a folha, e os outros órgãos. Olha só, então, a condução da seiva elaborada. Então, a gente tem aí o aumento da concentração de açúcares nesse vaso, no líber, né, que a gente chama, que é justamente o tecido do floema, vai fazer com que a água do xilema passe por osmose para o floema, porque ela está hiperconcentrada, permitindo então o transporte de seiva elaborada para todos os órgãos consumidores do vegetal, que vão consumir esses elementos elaborados produzidos pela fotossíntese. Então, a gente tem aí a condução da seiva elaborada para todo o resto do vegetal. Enquanto o xilema é de baixo para cima, o floema de cima para baixo, recebendo água também do xilema por conta de pressão osmótica, devido a uma elevada concentração de açúcar, ou seja, dissolutos aqui nessa área.